tudo bem? Olha, seguindo com esse projeto maravilhoso, nós teremos agora aula de matemática comigo, professora Milena. Vamos lá? Hoje a aula vai ser sobre probabilidade, experimentos aleatórios, destinada para os alunos dos 7º anos. Veja, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre probabilidade. Acompanhe aí na tua tela alguns exemplos que a gente vê no dia a dia onde a gente usa probabilidade. Loteria, jogos com dados e seguro de carro, por exemplo. Só que agora, antes de iniciar a aula, vamos ver o que a gente vai ver durante todo esse processo. Primeiro, eu vou dar 2 dicas, que eu adoro dar dicas. Depois, a gente vai ver o que é a história da probabilidade, o que é probabilidade, exemplos, algumas atividades e o problema de Monty Hall. Uma das dicas que eu costumo dar e que eu adoro dar, inclusive eu já dei numa aula passada aqui, é a gente tem que sempre associar o nome àquela coisa, entre aspas. Sempre que você vê um nomezinho na matemática, vai associando a ideia do que aquele nome representa e etc. E vai memorizando esse nome, porque ele vai ser útil no processo de aprendizagem da gente, certo? E a segunda dica é: não corre, não pula os degraus antes do tempo. Vai com calma. Na matemática, assim como tudo na vida, é questão de base. Então, cada passo que você dá de uma vez, vai com calma, vai assimilando o conteúdo e vai mantendo tua bagagem de aprendizado. Então, não adianta você pular vários degraus de uma vez só, sendo que pode ser que fique alguma coisa para trás. Então, se tiver dúvida, pesquisa, corre atrás, nos procura e vamos junto nessa. Siga em frente, mas com calma. Não tenha medo de errar e também não tenha medo de voltar o conteúdo para poder ver se conseguiu aprender de verdade aquilo ali. Beleza? Então vamos lá para a história da probabilidade. Nossa, você nem imagina. A história da probabilidade é assim, é desde que o homem existe, jogos de azar já existem, probabilidade já está ali destinado e o homem lá antigo ele nem tinha ideia, nem a formalidade do que é probabilidade como a gente vê hoje. Então vê só, era muito comum dizer que coisas que aconteciam na vida das pessoas eram destinadas por causa dos deuses, por causa de poderes sobrenaturais. Você pode ver aí na sua tela, que eu até tentei representar, que simplesmente não havia espaço para uma abordagem que atribuísse ao acaso. Ou seja, simplesmente alguma coisa que a gente pudesse dizer, não, talvez não seja aquilo ali não, mas um acaso a gente pode tentar formalizar aquilo ali. Então eu sugiro para você conhecer mais um pouco sobre a história da probabilidade e de alguns matemáticos que contribuíram para essa área. Olha, acompanhe aí na tua telinha uns carinhas que ajudaram muito. Laplace, Gauss, Cardano, Pascal. Olha, esses caras, eles formalizaram, sistematizaram a probabilidade que a gente vê hoje. Então, vê, o importante e fascinante assunto das probabilidades teve as suas origens no século XVII. Acredite, lá muito tempo atrás, através de esforços dos matemáticos como Fermat e Pascal. No século XX se desenvolveu uma teoria matemática rigorosa, então ele começou a formalizar esse contexto do que seria essa probabilidade, baseada em axiomas, definições e teoremas, ou seja, ele estava organizando tudo isso que a gente está estudando hoje. Agora, uma curiosidade que você não vai acreditar. Tinha um cara, um bispo, que ele inventou um jogo religioso lá em 950 depois de Cristo. Bota tempo nisso. Ele inventou esse jogo para que os fiéis fizessem suas penitências ou suas práticas de virtudes, dependendo de um jogo de um dado. Ou seja, os fiéis jogavam o dado e a partir daquele número que caía naqueles 3 dados que ele jogava, ele poderia ter uma penitência ou uma prática de uma virtude. Por exemplo, dependendo do pecado da pessoa que fosse lá falar com um bispo, ele poderia ter algo muito ruim ou tranquilo, a depender dos jogos dos dados. Vê que interessante. Agora, por que eu estou falando tanto nisso? Eu estou dizendo, é importante a história da probabilidade, ela surgiu com fulano, com ciclano, beltrano, e tinha outros jogos lá no passado. Porque a probabilidade está no nosso dia a dia. As pessoas que nem têm conhecimentos tão apurados da matemática sabem que a probabilidade está ali e sabem que pode usar aquilo ali ao seu favor. Então, olha aqui
O porquê exatamente eu estou falando nisso, olha. O primeiro exemplo que tu pode ver na tua telinha é que a probabilidade está até no lançamento de uma moeda para determinar quem é que vai começar um jogo de futebol. Depender de quem escolhe cara ou coroa, o time começa com a bola ou não. Isso já é depender do acaso. Um segundo exemplo que a gente está vendo direto, inclusive, são os chás de revelação de bebê, que é do sexo do bebê, para saber se é menino ou menina. Ora, se uma pessoa está grávida, a probabilidade de ser menina e menino é metade, né? Pode ser uma menina ou pode ser um menino. Então, as pessoas fazem aposta nesses chás de revelação para saber o sexo do bebê. Outro exemplo super legal que a gente usa probabilidade é na previsão do tempo. Olha que interessante, hoje, terça-feira, 7/7, a gente consegue prever o tempo antes desse dia e já consegue prever os próximos dias. Isso tudo depende do acaso, da probabilidade, do que ele estuda, de uma estimativa de tempo que pode ser que venha a ocorrer ou não. Outro exemplo que a gente vê que usa demais probabilidade, mesmo que inconscientemente, são os jogos de loteria. A pessoa sabe que é muito pequena a chance de ganhar no jogo de loteria, mas está lá apostando. Ela sabe que tem a possibilidade de ganhar, a probabilidade de vencer aquele jogo, por mais que as chances sejam mínimas. Mas, Milena, o que danado é probabilidade finalmente? Qual é o conceito matemático, rígido, formal do que é uma probabilidade? Porque agora eu já entendi que eu vejo no dia a dia, de fato. Mas o que é probabilidade? Acompanhe aí na tua tela nossa colega dizendo, ó, probabilidade é a medida da chance de ocorrer determinado resultado. Ou seja, esse acaso, gente, que eu estou falando aqui o tempo todo, a gente vai agora tentar quantificar que número é esse, que probabilidade é essa, a partir de um número, de uma quantidade. Então, vários termos que a gente vai ver que serão essenciais agora para o decorrer dessa aula, você vai ver nessa tabelinha aqui. Olha, vai memorizando esses termos, vai associando o nome com o que ele representa, porque isso vai ser útil tanto hoje como no teu futuro, quando for fazer qualquer outra questão. Então, aquela minha dica, olha, vai fixando os nomes com aquilo que ele significa, tá bom? Então, vê aí na primeira linha da tua telinha, ó, dessa tabela. Experimentos aleatórios. O que danado é experimentos aleatórios? É aquele que, repetido diversas vezes, sob condições idênticas, produzem resultados diferentes. Milena, meu Deus do céu, traduz o que aqui está querendo dizer. Ora, um experimento aleatório nada mais é do que, vou te dar um exemplo, se eu pegar uma moeda que tem a chance de cara ou coroa, se eu jogar diversas vezes a moeda na mesma condição, estou aqui jogando a moeda na minha mão, essa moeda ela só vai poder cair cara ou coroa, mas eu não consigo dizer exatamente quantas caras vão cair seguidas, quantas coroas vão cair seguidas. Então, por exemplo, lançamento de moedas, retirar aleatoriamente cartas do baralho, sortear números, como você está vendo aí os exemplos, são experimentos aleatórios. Aquilo que a gente pode repetir várias vezes e mesmo assim vai produzir um resultado diferente. Pode vir várias caras de uma vez ou não. E o dado, por exemplo, a gente pode jogar um dado e cair qualquer número, a qualquer momento ele se repetir ou não. Isso aí é um experimento aleatório. Agora vamos para o nosso segundo termo, espaço amostral. Acompanha aí, ó. É o conjunto de todos os resultados possíveis. Olha, agora tu já teve que ter uma ideia sobre o que são esses resultados possíveis. No caso de uma moeda, o resultado possível de uma moeda é cara ou coroa, certo? No caso de um dado de 6 faces, quais são os resultados possíveis? O número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do dado. Então, essa quantidade, esses casos possíveis a acontecer, eles são chamados de espaço amostral. É um conjuntinho que a gente vai organizar dos casos que podem vir a acontecer. Massa? Agora, a gente vai ver aqui, por último, na sua telinha, o que é evento. Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Opa! Então,
eu posso pensar que num dado eu tenho o que eu queira que caia. Num dado, eu queira que o número seja sorteado. Talvez caia ou não. Mas esse querer, essa possibilidade, a gente vai chamar de evento. Ou seja, eu posso querer, numa brincadeira, que os meus lançamentos de dados só saiam números pares. E o meu colega que estiver jogando comigo, para ele só saiam números ímpares. Então, esse evento que eu quero que ocorra para mim, de números pares, e o evento que o meu colega quer que aconteça para ele, dos números ímpares desse dado, são exemplos do que é evento nesse termo geral aí de probabilidade. Vamos agora para um exemplo bem práticozinho e bem tranquilo. Observa aí na tua tela. Lucas lança uma moeda. Qual a probabilidade de cair cara? A gente vai usar nesse momento os termos que a gente acabou de conhecer. Olha, nosso espaço amostral, as possibilidades são cara ou coroa, aprendemos, massa. O evento que a gente quer que ocorra é que caia o quê? Cara. Qual é a possibilidade de cair cara? Olha, a gente tem uma cara que a gente quer que aconteça, mas a gente tem duas possibilidades, que pode ser cara ou coroa. Então, geralmente, a gente já fala, 50% de chance, porque é uma de duas possibilidades que existem. Ou a gente diz metade. Beleza? Você já está usando a probabilidade, você já está calculando a probabilidade. Finalmente, vamos ver o que é probabilidade em termos numéricos mesmo. Vamos ver assim, o que é probabilidade? Eu já estou conseguindo imaginar, quantificar. Mas como é que eu posso calcular a probabilidade? Gente, pasmem! Probabilidade nada mais é do que um nome bonitinho para uma fração. E olha qual é essa fração aí na tua tela. É o número de casos favoráveis que você quer que aconteça sobre o número dos resultados possíveis do experimento. Gente, probabilidade nada mais é do que uma fração. A gente já conhece. O numerinho de cima, no numerador, vai ser o número de casos favoráveis para você. E embaixo vai ser o número dos resultados possíveis. Vamos ver isso aí no exemplo, que agora isso aí ficou tranquilo demais. Vê esse exemplo aqui, ó. Em uma urna existem bolas numeradas de 1 a 10. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com o número das seguintes condições. Olha que eu grifei aí, ó. Probabilidade. Eu já estou dizendo, calcula essa probabilidade, calcula essa fração. E que fração é essa? É o número de eventos daquilo que eu posso ocorrer favorável a mim sobre o total possível. Beleza? Então, acompanha aí a resolução. A gente quer que saia um número par. Então, nessa caixa de bolas, tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quais são os números pares que eu quero retirar, que eu quero conseguir? 2, 4, 6, 8 e 10. Então, eu tenho 5 possibilidades em 10. Pronto. Então, a gente tem o quê? 5 possibilidades, 5 bolas pares que eu posso sortear. Mas qual é o total de bolas que tem ali dentro dessa caixa? São 10. Então, são 5 que eu posso ter para sortear dentre as 10. Então, nossa fração é 5 sobre 10, que é a nossa probabilidade. E aí, você, simplificando essa fração, vê que o resultado dá 0,5. A letra B diz o quê? Qual é a probabilidade de sair um número maior que 8? Gente, vê aí na tua telinha, olha. Maior que 8 só tem a possibilidade de ser 9 ou 10. Ou seja, a gente só tem 2 bolas dentro dessa característica aí. Então, o 2 vai ser o evento, o número da possibilidade que a gente tem desse evento sobre o total de bolas 10. Então, a resposta é a fração 2 sobre 10. Ou seja, 2 bolas que podem ser sorteadas nessa característica sobre o total de bolas que a gente tem dentro dessa caixa. Simplificando também, a gente vê que é 0,2.
2, o resultado. Então, percebe, se tu comparar a letra A com a letra B, qual é a probabilidade maior? De eu sortear um número par ou de eu sortear um número maior que 8? Então, você já consegue comparar os números. Lógico, sortear um número par a gente tem metade das chances, 0,5. E já para sortear um número maior do que 8, a gente tem apenas 0,2 de chance, de probabilidade daquilo ali. Então, a gente começa a comparar os números e ver as possibilidades entre uma coisa e outra ocorrer. Agora, vamos fazer uma atividade para fixar essa ideia. Olha, primeira questão, acompanha aí comigo. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 bolas vermelhas. Qual a probabilidade desta bola ser verde? Gente, probabilidade, pensa, é fração, é uma fração. Quantas bolas verdes a gente pode tirar? 5. De um espaço amostral, ou seja, de um total de bolas de quanto? De 5 verdes com 7 vermelhas. Então, de 12. De 12 elementos, eu posso sortear 5 bolas verdes, que é o que eu quero. Então, a nossa fração, a nossa probabilidade vai ser 5 sobre 12. Segunda questão, acompanha aí na tua telinha. Um professor de matemática dividiu os alunos de uma turma em 13 grupos diferentes para apresentarem um trabalho. Para determinar a ordem dessas apresentações dos grupos, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos, numerados de 1 a 13, que foram sorteados aleatoriamente. Qual a probabilidade do primeiro cartão retirado da urna ser um número maior que 8? Gente, vê que tranquila. São os 13 grupos. E a gente vai sortear a ordem apenas de apresentação desse grupo. E essa ordem, ele está perguntando para a gente, olha, qual é a probabilidade de ser um número maior que 8? Pessoal, se ele numerou de 1 a 13, quais são os números maiores que 8? 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 5 números maiores do que 8. Dentre quantos números? Qual o espaço amostral total? Dentre 13 números. Então, acompanha aí nossa fração. Olha, nada mais é do que 5 possibilidades em 13. Resposta letra B. Sempre lembrando que vai ser uma fraçãozinha maravilhosa que a gente vai montar de acordo com a questão. Uma empresa tem 16 funcionários solteiros e 14 funcionários casados. O dono dessa empresa vai sortear uma viagem para um desses funcionários. Qual a probabilidade de um funcionário solteiro ganhar esse sorteio? Acompanha aqui comigo, olha. A gente tem 16 funcionários solteiros e 14 funcionários casados. Qual é o total de funcionários? Qual é o espaço amostral? O total de funcionários são de quê? 30 funcionários. 16 mais 14. Agora a gente vai querer sortear o quê? Um solteiro. A gente tá torcendo para ser um solteiro. Então, qual é a possibilidade de ser solteiro dentro desse conjunto todo? A gente tem 16 possibilidades de ser um solteiro. Então, 16 dentre quanto? De 30. Então, nossa fração, nossa probabilidade é 16 sobre 30. Que você pode acompanhar aí na sua tela, que a gente simplificou o 16 e o 30 por 2 e deu 8 sobre 15. Essa é a nossa probabilidade no caso dessa empresa aí, com os seus funcionários. Agora, eu quero deixar um probleminha para vocês pensarem. É um problema que aconteceu em um concurso que fazia num programa lá nos Estados Unidos e é o chamado problema de Monty Hall. Era exibido na época, lá na década de 70. Olha só como funciona esse concurso. É o seguinte, o apresentador dava 3 portas, das quais 2 tinham bode e a terceira porta tinha um carro. Ela perguntava para o candidato lá, escolha uma porta, e o candidato escolhia. Só que a partir desse momento dessa escolha, o apresentador abria uma porta que seguramente tinha um bode e perguntava para o candidato, você quer permanecer com a sua primeira porta que você escolheu?
sua primeira opção, ou você agora, sabendo que essa porta que eu abri tem um body, você quer trocar por outra porta. Então, os candidatos ficavam meio num sentido de um paradoxo, que não entendia muito bem se era melhor permanecer com a primeira escolha ou escolher a porta que ficou fechada após o apresentador abrir a porta com o body. Então, o que eu quero que você observe é o seguinte. Se o candidato escolhe uma porta que tem o body e depois que o apresentador abre uma outra porta que tem o body e ele faz a troca, com certeza ele vai cair numa porta que tem o carro. Mas caso ele tenha escolhido já inicialmente a porta com o carro, se ele faz a troca depois, ele vai para uma porta com um body. Só que vê só, qual é a probabilidade maior de na primeira escolha dele, ele ter escolhido um body? Com certeza a gente dá uma impressão de que a primeira escolha é muito mais fácil, de olhos vendados, sem saber o que está atrás da porta, escolher um body. Então vamos extravasar aí, que você pode ver na sua tela, um exemplo para você tentar entender melhor com relação a 10 portas. Imagine que agora o problema fosse com 10 portas. E essas 10 portas, 9 tem body e uma tem carro. E você não sabe qual é. Então você escolhe uma porta, o apresentador vai abrir todas as portas que tem bodies e vai deixar você com a porta que você escolheu fechada e a porta que provavelmente pode ter ou não um carro, a depender da sua primeira escolha. Então aí a pergunta fica, você trocaria de porta? É vantagem trocar de porta nesse programa? O que é que você faz? Eu imagino que seja melhor trocar sempre de porta, porque a primeira escolha é mais fácil da gente cair num body do que em um carro. Então, vocês façam aí esses exemplos, esse probleminha com seus colegas, com seus parentes e veja o que é que acontece. Até a próxima e bons estudos!